lá então, agora a gente vai continuar e a gente vai cada vez mais então entrando nos meandros do texto bíblico. Então nessa etapa agora a gente vai olhar um pouquinho como é que nós anglicanos e anglicanas devemos nos aproximar e estudar o texto bíblico de maneira bem geral, né? Depois vocês podem ir se aprofundando. Também quero dar alguns exemplos de questões de tradução. Como já disse uma vez, a Bíblia não foi escrita em português, né? Ela foi escrita em outras línguas. Então a gente tem, quando vai ler, alguns problemas de tradução. Então eu quero dar alguns exemplos para a gente poder ficar mais atento na hora de ler e de interpretar o texto bíblico, ok? Bom, nós continuamos nossa conversa agora a partir do quadrilátero de Chicago e Lambeth. Esse foi um esquema de aproximação e de teologia anglicana desde o ano 1888. Então, ele tem 4 aspectos importantes nesse quadrilátero para nós tomarmos em conta quando formos fazer teologia, ler a Bíblia, interpretá-la. O primeiro é importante que para a nossa tradição as escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamentos, eles contêm tudo o que é necessário para a salvação e regra e padrão de fé. Bom, Velho e Novo Testamento não são uma terminologia muito boa, mas eu deixei assim porque assim está no original. Mas de qualquer jeito é importante isso. As escrituras contêm tudo o que é necessário, ela é a regra e é o padrão da nossa fé. Então a gente precisa sempre fazer nossa teologia, nossa missão, nossa interpretação, pensando na nossa tradição bíblica. E obviamente é preciso conhecê-la. Não é simplesmente abrir a Bíblia aleatoriamente e achar algum verso. Isso sempre é muito perigoso. E também é bom lembrar que na Bíblia tem muitas coisas, a maioria delas é para a gente se inspirar e poder seguir e poder se orientar, mas também tem muita orientação e tem muitas histórias lá que é para a gente não fazer de novo. Vocês vão encontrar textos, por exemplo, onde manda esquartejar as pessoas. Tem orações que felicitam que o inimigo morreu, que bom que ele morreu. Tem um salmo que, ai, feliz aquele que esmagar os teus nenês contra a pedra. Essas são coisas que a gente não deve fazer mais, porque o nosso critério, obviamente, isso não devia ser tão difícil da gente imaginar e de saber, é Jesus. Então sempre a pergunta é, isso combina com Jesus? Isso faz parte do plano, do pensamento e da prática de Jesus? Mas de qualquer maneira é muito importante sempre ter a Bíblia na nossa frente. O outro aspecto do quadrilátero, obviamente, são os credos, né? O credo apostólico e o credo niceno-constantinopolitano. Eles são uma declaração suficiente para a nossa fé também. A gente conhece, a gente já prestou atenção, a gente sabe o que quer dizer, o que a gente está orando e o que a gente está rezando e o que realmente significa isso. Vale a pena a gente gastar um tempo com isso em algum momento. Na nossa igreja nós temos um livro sobre os credos. Acho que vale a pena perguntar e comprar. Outro aspecto fundamental é nós temos 2 sacramentos em comum, todas as igrejas, o batismo e a Eucaristia, a ceia do Senhor, e eles são sacramentos, isso é importante enfatizar essa palavra, eles são sinais. Eles não são a coisa em si, mas eles apontam, eles educam, eles chamam a nossa atenção para o fato de que nós somos membros de uma comunidade, e somos membros de uma comunidade cristã, portanto, uma comunidade que segue Jesus, o Cristo. Então, sempre é muito importante perguntar se a gente está fazendo aquilo que Jesus fez, pensar o que Jesus pensou, dizer o que Jesus disse. E nós celebramos a Eucaristia, que não é nossa, não é da nossa igreja, não é de nenhuma igreja. A mesa é sempre do Senhor e todas as pessoas são sempre bem-vindas. A Eucaristia é sempre o momento máximo da inclusão e da abertura àqueles e aquelas que estão mais precisando. E é importante lembrar também que nós fazemos parte de uma tradição histórica, então para a gente o episcopado histórico é muito importante. Nós somos uma igreja episcopal, afinal das contas. Por isso também é fundamental, quem sabe aí num outro momento e num outro curso, a gente conhecer melhor como é que funciona a nossa igreja, como é a estrutura da igreja, qual é a nossa tradição, o que é que são os instrumentos de comunhão da nossa igreja, qual é o papel do arcebispo de Cantuária, qual é o papel das 40 províncias que formam a comunhão anglicana, o que é ser uma comunhão de igrejas. Apesar da nossa afirmação de que as Sagradas Escrituras
é a autoridade primária da fé. É importante vocês se darem conta que nós, anglicanos e anglicanas, não entendemos essa afirmação de forma nem legalista e muito menos fundamentalista. Na tradição anglicana, a gente não usa palavras como infalível, inerrante ou absoluta para descrever ou se aproximar das Sagradas Escrituras. Nós sempre lemos as Sagradas Escrituras no seu contexto histórico, de onde ela surgiu, na sua tradição, na sua recepção. Por isso é que é muito importante, anglicanamente, conhecer mais a nossa tradição para evitar os fundamentalismos, os exclusivismos, os racismos e etc. Quando a gente fala das Sagradas Escrituras, a Sagrada Escritura de fato é verdade, mas não é de um jeito positivista. O que eu quero dizer, ela não é absoluta, literal, literalista. Tudo que está na Bíblia é para ser literalmente seguido. Você tem que tomar cuidado porque todo texto tem o seu contexto, toda orientação tem o seu contexto, e é fundamental colocar isso dentro do nosso contexto hoje em dia e entender por que é que foi falado isso naquele outro contexto. Mas é importante a gente se dar conta que a Bíblia são as memórias e as mensagens que ajudam a gente a entender a revelação de Deus e a compreensão da economia da salvação. Aqui outro ponto importante para evitar os nossos fundamentalismos: Deus não se fez Bíblia. Os livros, a Bíblia não é a revelação de Deus. Então cuidado para a gente não transformar a Bíblia num ídolo. A revelação de Deus para nós é Jesus, é uma pessoa, é um ser humano que viveu aqui, tem uma história, teve língua, cultura, etc. E a Bíblia e a nossa tradição nos ajuda a gente a se aproximar dele e do seu projeto, e a escutá-lo melhor, e a escutar os irmãos e as irmãs. Eu sei que esse é um desafio muito grande, mas quem sabe a gente vai aos poucos tentando até que a gente aprende a fazer direitinho. Bom, como eu já falei de uma outra vez, a gente sabe que as nossas Bíblias não foram escritas na língua em que a gente está lendo, né? Nós estamos lendo ela em português aqui agora, mas ela foi escrita a maior parte do Antigo Testamento em hebraico, com alguns pedacinhos em grego, e 99% do Novo Testamento provavelmente em grego, com algumas pequenas partes em aramaico, dependendo do original que a gente toma. E, sim, quer dizer, a gente não tem só um original da Bíblia, na verdade tem vários. A gente chama isso são diferentes códices. Então isso é importante para a gente se dar conta, porque vocês já devem ter percebido quando vocês pegam Bíblias diferentes, às vezes o mesmo versículo tem, às vezes, uma tradução diferente, e muitas das vezes não é só diferente, é até oposta, né? Meio contraditória. Quem sabe a gente pode dar uma olhada em alguns desses casos, para a gente poder ficar mais atento quando vai olhar para os nossos textos e quem sabe olhar mais Bíblias quando for estudar ou quando for ler. Okay? E sem dúvida nenhuma a gente vai ter sempre problema de tradução. Não existe uma tradução perfeita para isso. Então, eu queria agora, se vocês pudessem, de pegar a Bíblia de vocês e vamos só fazer algumas investigações, olhar alguns pouquíssimos textos só para pontuar o que eu estou querendo dizer quando a gente às vezes tem problema de tradução. Então eu queria muito que vocês olhassem primeiro dois textos do Gênesis. Um é o Gênesis 1, versículo 26. E se alguém puder pegar uma outra Bíblia, Gênesis 2, versículo 7. Eu espero um pouquinho para vocês olharem. Ok. Se eu tivesse aí presente, a gente faria uma coisa mais participativa, mas eu não estou aí, então eu mesmo vou fazendo. Então, se vocês olharem para o Gênesis 1:26, vocês vão ver que Deus fez, em muitas traduções, tá? Que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Correto? Provavelmente, de repente, na mão de vocês pode ter alguma outra tradução que vai dizer que Deus fez o ser humano ou a humanidade. O verso 26 diz assim: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles, no plural, dominem sobre blá 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 blá.
Em algumas traduções vocês vão ver a palavra homem substituída por humanidade. Por quê? Aí eu botei aqui do lado. Se vocês forem olhar no texto original, a palavra que traduziram por homem é a palavra chamada Adam, que não é um nome próprio. Adão não é, inicialmente não foi um nome próprio. Era um substantivo para dizer a humanidade, o ser humano em geral, homens e mulheres. Então é bom a gente se dar conta, porque muitas vezes essa tradução que eu sei que na nossa gramática o masculino, além de determinar o específico, também determina o geral, mas nós temos uma palavra para falar do geral. A gente não precisa masculinizar a língua ou concordar com a masculinização da língua. Isso todo mundo sabe que a palavra tem muito poder, né? No versículo 7 do capítulo 12 é a mesma coisa. Vocês vão encontrar soprou no homem. Na verdade é na humanidade. A palavra ali é Adam. Essa é só uma das questões. Se vocês podem pegar um outro texto agora, esse é um pouquinho mais engraçado, para a gente ver que às vezes tentar popularizar a Bíblia não ajuda muito, o que muitas Bíblias já tentaram fazer. O livro de Jeremias, no capítulo 4, versículo 19. Se vocês puderem procurar, livro de Jeremias, eu também vou procurar aqui na minha Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 19. Em muitas Bíblias, a minha impressão é de que na maioria das Bíblias, a gente vai ler assim: minhas entranhas, devo me contorcer, paredes do meu coração. Se eu escuto isso vindo de alguém, sabe quando a gente está aqui dentro, você está angustiado, as coisas estão se mexendo, tem um aperto, suas entranhas estão muito agitadas. Quer dizer, se você for olhar no contexto do capítulo inteiro, isso quer dizer que ele está muito angustiado, ele está sofrendo por alguma coisa. O Jeremias era muito sofredor, né? Na verdade, ele era daquele da sofrência. Ele hoje estaria no bar escutando aquelas músicas de sofrência eternamente, a noite inteira. Mas numa Bíblia que tentou popularizar, graças a Deus ela reviu isso, que é a Bíblia da edição pastoral, a Bíblia, a versão antiga, não a nova versão, a nova edição, mas na versão antiga vocês vão ler assim: ai, que dor de barriga, que dor de barriga. Eu digo, olha, vamos combinar, né? Assim, angústia, dor, sofrimento, para ser transformada em dor de barriga, quase uma disenteria, é um pouquinho demais, né? Então, essa coisa de popularizar dá trabalho e às vezes a gente perde a beleza da imagem e da poesia. Tem um outro texto ainda do Antigo Testamento que eu queria que vocês olhassem, que é um texto que pouca gente lê, é o Cântico de Salomão, ou o Cântico dos Cânticos, em muitas Bíblias. Né? Nas Bíblias católicas é o Cântico dos Cânticos, ou em outras é os Cânticos de Salomão. São 5 poemas de amor, muito lindos, aliás. Se vocês forem olhar, eu queria que vocês pegassem primeiro o primeiro capítulo, tomem seu tempo. Uma dica importante, ninguém é obrigado a saber onde as coisas estão na Bíblia, por isso que toda a Bíblia tem índice. Então vocês vão lá no índice e vejam onde é que está na página. Não é vergonha nenhuma fazer isso, exatamente é por isso que está lá no índice. Então ninguém é obrigado, então não tenham vergonha de fazer isso, ok? Bom, se todo mundo achou, lá vou eu. Na minha Bíblia, eu tenho a versão da Bíblia de Jerusalém. Diz assim: eu sou morena, mas formosa. Em muitas outras Bíblias, em algumas outras Bíblias, vocês vão encontrar a seguinte versão: eu sou morena e formosa. É muito interessante que quando os anciãos, lá no Antigo Testamento, resolveram traduzir a Bíblia para o grego, eles preferiram usar e. Eu sou morena e formosa. E não eu sou morena mais formosa. Eu não sei se vocês conseguem perceber uma pitada de preconceito nesse mais. Parece que ser uma pessoa negra, uma pessoa morena, naturalmente não é ser uma pessoa formosa. Então você tem que afirmar, não, eu sou morena, mas eu sou formosa. Eu acho uma tradução muito ruim. E é possível você fazer a outra tradução. Eu sou morena e formosa. Mesmo em vários códices nos originais você pode fazer isso.
Também é bom para lembrar vocês de que o tradutor tem muita escolha, né? Quem traduz tem muito poder de influenciar e até de colocar suas próprias preconceitos ou seus desejos de libertação no texto. Então fica muito atento a isso. Também o jeito como a gente proclama o texto, ele é interpretativo, né? O texto não tem tom de voz, somos nós é que damos isso. Vamos para o Novo Testamento, então. Vocês podem pegar, então, o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, no versículo 41. É a história de uma cura. Jesus adorava curar as pessoas, né? Isso faz parte um pouco do métier dele, do trabalho dele. Então, o texto começa no versículo 40. O que me interessa é o 41, mas o versículo 40 começa: Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: Se queres, tenho o poder de purificar-me, ou de curar-me. O verso 41 então diz, na minha Bíblia, na Bíblia de Jerusalém: Movido de compaixão, estendeu a mão, blá blá. Vocês vão encontrar em alguma tradução, alguma outra tradução, a palavra irado. Jesus parece que estava irado, ele estendeu a mão. Se eu não me engano, é na edição pastoral que isso acontece. Essa é uma tradução muito equivocada. Todas as vezes que essa palavrinha grega que vocês estão vendo aí aparece na Bíblia, ela sempre foi traduzida por compaixão. Quer dizer, quem traduziu por irado está fazendo um desserviço, na verdade. Se vocês forem olhar agora um outro texto, que é do Evangelho de João, no capítulo 2, é um texto muito conhecido, é chamada de As Bodas de Caná, ou a Festa de Jesus, e eu gosto muito desse texto porque eu sou muito fã de Maria, que estava muito preocupada com o vinho. Eu, como tomo muito vinho, gosto de vinho, então eu sempre sou muito solidário a ela na preocupação. Quando o vinho acaba, a gente tem que alertar o dono da festa ou quem seja responsável por isso, ou fazer uma vaquinha, né? Ela estava muito atenta, ela devia gostar de vinho. Ou devia ser uma boa cuidadora de festas, né? Uma boa coordenadora. Então, todo mundo conhece a história, então tem um momento, o vinho acabou, e então o que a Maria faz? A Maria está preocupada e pede para os serventes obedecerem a Jesus. Se vocês escutam esse texto naturalmente, servente, quem é que vocês imaginam? O empregado, o garçom, a pessoa que está meio servindo, está trabalhando ali, não é? Meio de classe baixa. Mas é interessante que, se você for olhar nos originais, a palavra grega que está por detrás disso é diáconos. E nós temos essa palavra em português. Quer dizer, eu não sei por que a gente não botou ela aqui, né? Eu acho que quando a gente for ler, a gente precisa começar a pensar nisso. E olha que interessante, Maria dá ordem aos diáconos. E os diáconos obedecem. Isso diz muito num contexto de igreja em que a gente vive. E o Evangelho de João, quando ele foi escrito, ele já foi escrito num momento em que as igrejas já estavam muito organizadas. Já existiam presbíteros, diáconos, bispos, etc. Então é muito interessante que aqui, quando a comunidade de João lembra dessa história, coloca Maria dando ordem para os diáconos. Faz a gente pensar, não é verdade? Qual é o lugar de Maria ou de uma mulher dentro da comunidade cristã. A gente tem quase o mesmo problema num outro texto de João, que é no capítulo 8, também um texto muito conhecido, que é o texto daquela mulher que decidiu ir atrás do homem que ela ama, em vez de ficar no casamento arranjado que alguém tinha feito para ela, né? E a coitada foi chamada de pecadora por causa disso. Quem já não foi atrás de um amor e não de coisas arranjadas? Mas, de qualquer maneira, esse é um outro assunto para a gente conversar em outro momento. Eu quero só focar na tradução aqui, nas palavras. Então, todo mundo conhece a história, então aí Jesus, botaram ela no meio, iam apedrejá-la, Jesus tomou o lado dessa mulher, abaixou-se, foi muito solidário com ela, quase serviu de escudo humano, pois Jesus poderia ter sido morto ali também. Vocês sabem como é que fica, o povo fica histérico em situações assim. Mas ele diz assim, quem não tem pecado, então que atire a primeira pedra. E o texto, então, no verso seguinte vai dizer, então, eles, porém, ouvindo isso, saíram, um após outro, a começar pelos mais velhos. Quando a gente vai olhar o texto original, a palavra que está por ali é presbíteros, ou presbítero. Nós também temos essa palavra em português, né? Isso faz a gente pensar quem eram as pessoas que estavam querendo apanhar Jesus, distorcer a lei, na verdade, né?
Quem era essa gente? Acho que deve ser um alerta para nós que somos de igreja. Às vezes as lideranças da igreja são as que mais precisam de conserto ou de chamada de atenção, né? Esse é um caso, por exemplo. Como é que a gente trata as pessoas que de repente fizeram alguma coisa errada? Eles aqui queriam apedrejá-la. Como é que os presbíteros deveriam tratar, na verdade, as pessoas, né? Acho que essa é um pouco a conversa desse texto. E um outro, que aí é um texto muito caricato e muito antigo, um texto muito usado por milênio para oprimir mulheres, é no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Também é uma história conhecida, é a história dos véus. É muito interessante que essa coisa de tradução sempre se dá em histórias conhecidas e muito usadas. Então, se vocês forem pegar lá, por favor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Se vocês podem fazer isso, por favor. É a discussão sobre se tem que usar, se a mulher precisa cobrir a cabeça ou não na hora de profetizar. Na verdade, Paulo aqui está defendendo as mulheres no seu direito de ser ministras da profecia na igreja, né? E tem gente querendo impedir isso, provavelmente. Claro que teve muito debate na comunidade. Mas, depois do primeiro argumento do Paulo, que foi muito ruim, né? Ele fez um argumento bastante preconceituoso e até fundamentalista do Gênesis e da igreja, etc. Então parece que no versículo 10 as coisas mudam. Ele deve ter sido convencido por um grupo a mudar de ideia. Então ele muda de ideia. E o argumento dele é: a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal da sua. A palavra grega que está ali é exousia. Na minha Bíblia, que é a versão de Jerusalém, está escrito dependência. A mulher tem que trazer o sinal na cabeça de sua dependência. Tem uma nota de rodapé na minha Bíblia dizendo que o tradutor, um monge beneditino que Deus o tenha, estava errado. Ele mesmo confirma que literalmente é autoridade, não dependência. Então, em muitas Bíblias você vai encontrar essa palavra autoridade. Então, acho que é importante a gente também se dar conta de por que que certas traduções, e por que que neste caso, especialmente, quando a palavra exousia está associada a mulheres, tem esse problema de tradução, de repente. Ou é dependência, ou é submissão. Tem umas Bíblias, inclusive acho que a nova edição de Jerusalém diz disciplinar o cabelo, faz a gente pensar, não é verdade? Por isso que é importante, então, a gente ter mais de uma Bíblia à frente quando for estudar ou quando for interpretar e procurar ajuda, procurar comentários, procurar outros textos, ver qual é o contexto de onde está sendo esse texto está inserido e etc. Ok? Então acho que na próxima vez a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso. Quem sabe eu quero falar um pouco das escolhas interpretativas ou escolhas de textos que a gente faz. E vamos voltar então à questão do método, que vai ser importante também.